continuação do livro Ressurreição de Machado de Assis, capítulo 3, Ao som da valsa. A casa do coronel podia conter o triplo das pessoas convidadas para o sarau daquela noite, mas o coronel preferia convidar apenas as pessoas mais íntimas e familiares. Era homem pouco cerimonioso, gostava sobretudo da intimidade. Quando Félix entrou, dançava-se uma quadrilha. O coronel foi ter com ele e levou-o para onde estava a mulher, que já o esperava com ansiedade pela razão, dizia ela, de que era um dos poucos rapazes que ainda conversavam com velhas, estando entre moças. Félix sentou-se ao pé de Dona Matilde. Estava então de bom humor e conversou alegremente até que a música parou. Uma pausa na leitura para minha gata falar um oi para vocês. Retomando a leitura. A mulher do coronel era o tipo da mãe de família. Tinha 40 anos e ainda conservava na fronte, embora secas, as rosas da mocidade. Era uma mistura de austeridade e meiguice, de extrema bondade e extrema rigidez. Gostava muito de conversar e rir. Tinha a particularidade de amar a discussão, exceto em 2 pontos que para ela estavam acima das controvérsias humanas: a religião e o marido. A sua melhor esperança, afirmava, seria morrer nos braços de ambos. Dizia-lhe Félix às vezes que não era acertado julgar pelas aparências e que o coronel, excelente marido em reputação, fora na realidade pecador impenitente. Ria-se a boa senhora destes inúteis esforços para abalar a boa fama do esposo. Reiniciava uma santa paz naquele casal que soubera substituir os sufocos da paixão pela reciprocidade da confiança e da estima. A conversa com a dona da casa roubou algum tempo às moças, segundo a expressão do coronel. Era necessário que Félix se dividisse com as senhoras que ainda tinham amor ao exercício coreográfico. Recusou pretextando a presença de Dona Matilde. Oh, por mim não, respondeu a boa senhora. O direito das velhas tem um limite no direito das moças. Vá, doutor, e mais tarde volte cá, se o não agarrarem por aí. Valsava-se. Félix levantou-se e foi buscar um par. Não tendo preferência por nenhuma senhora, lembrou-lhe ir pedir a filha do coronel. Atravessava a sala para ir buscá-la defronte, quando foi apalroado por um par valsante. Conquanto fosse navegante prático daqueles mares, não pôde evitar o turbilhão. Susteve o equilíbrio com a rara felicidade e foi procurar melhor caminho, costeando a parede. Nesse momento, os valsantes pararam perto dele. Pareceu-lhe reconhecer Lívia, irmã de Viana.
do seio. Como caráter, fazia-lhe a mãe grandes elogios, e eram fundados, posto fossem de mãe. Raquel aceitou o convite. Félix passou-lhe o braço à roda da cintura, e ela estremeceu da cabeça aos pés. Depois entregou-se-lhe toda com aquele abandono que a valsa prescreve ou permite, e voaram pela sala do turbilhão geral. A agitação coloriu um pouco as faces da moça, comumente descoradas. Quando pararam, estava ofegante. Sentemo-nos, disse Félix. Não, passemos um pouco, porque não aparece cá. Receio não nos encontrar. Estão sempre fora. Não, há 2 meses estamos na cidade. Mamãe diz que já não está para essas viagens contínuas, e eu acho que tem razão. Também me cansam a mim. O mais influído é papai. Não gosta da roça. Eu não tenho preferências. Gosto tanto da roça como da cidade. Contudo, dou-me melhor cá. Está olhando para aquela moça. Não a acha bonita? Quem? Eu não olhava para ninguém, pois fazia mal, porque valia a pena olhar. Lívia é a rainha da noite. Conquanto Raquel, na opinião de Félix, fosse uma menina, não deixou este de estranhar que tão facilmente cedesse a realeza da noite a outra mulher. Mas por outro lado, refletia que esta abdicação bem podia ser uma afetação de modéstia. Contudo, o límpido olhar da moça revelava a mais absoluta ingenuidade. Fez-lhe um cumprimento à beleza dela e entrou a admirar de longe a beleza de Lívia. Lívia tinha efetivamente um ar de rainha, uma natural majestade que não era rigidez convencional e afetada, mas uma grandeza involuntária e sua. A impressão de Félix foi boa e má. Achou-lhe uma beleza deslumbrante, mas pareceu-lhe ver através daquele rosto senhoril uma alma altiva e desdenhosa. Será a rainha da noite, disse ele, voltando-se para Raquel. Mas não serei eu quem lhe faça a corte. Por quê? Parece-me orgulhosa. Há de tratar a todos como vassalos seus. Não vê com que desdém ouve ela as palavras do cavalheiro que lhe dá o braço. O cavalheiro era o mesmo rapaz que valsara com a viúva, um doutor Batista, descendente em linha reta do Leonardo de Camões, manhoso e namorado. Oh, isso não é razão, disse Raquel. Lívia não gosta dele. Pouco tempo depois, foi servida a ceia. Félix dirigiu-se para uma sala interior onde o coronel tinha os livros e que servia temporariamente de refúgio aos fumantes. Félix acendeu um charuto e começou a correr os olhos pelos livros. Ali foram ter alguns rapazes que falaram entusiasticamente da irmã de Viana. Era o objeto de todas as atenções da noite, e foi no meio das apologias daqueles cortesãos da beleza que ela apareceu pelo braço do coronel, atravessando a sala para ir ter ao toucador. Doutor, disse Viana, aproximando-se de Félix e voltando-se para a irmã. O doutor Félix quer falar
comprimento. Ela estendeu-lhe a ponta dos dedos elegantemente apertados na pelica da luva. Trocaram algumas palavras mais. Daí a pouco, tendo-se ouvido o prelúdio de uma quadrilha, toda a gente se retirou. Ficaram na sala Félix e Moreirinha. Moreirinha tinha cerca de 30 anos, um bigode espesso, uma aparência agradável e um espírito frívolo. Confessou que estava impressionado pela viúva, mas que eram muitos os seus rivais. Mas não são temíveis esses rivais? Perguntou Félix. Não, um apenas. Qual? O Batista. É o que está nas graças. Não sei, mas é o mais valente de todos e o que dispõe de mais tempo, posto seja casado. Casado com um anjo. Félix procurou reanimar o pretendente, pondo em relevo todas as suas qualidades merecedoras de admiração. Inventou-lhe algumas que não tinha, reconheceu-lhes outras que possuía realmente, ainda que de um merecimento relativo ou duvidoso. Não se podia negar a influência do Moreirinha entre as senhoras. Era ele galanteador por índole e por sistema. Tinha além disso, coisa importante, a plena convicção de que a sua conversa era preferida pelas damas. Ninguém melhor do que ele sabia lisonjear o amor próprio feminino. Ninguém prestava com mais alma esses leves serviços de sociedade que constituem muita vez toda a reputação de um homem. Dirigia os piqueniques, comprava o romance ou a música da moda, encomendava os camarotes para as representações de celebridades, levava os pianistas aos saraus, tudo isso com um modo tão serviçal que era de se ficar morrendo por ele. Félix voltou à sala quando se dançavam os últimos passos da quadrilha. Liv estava esplêndida de graça e elegância. Nenhuma afetação, nem acanhamento. Seus movimentos eram a um tempo desembaraçados e modestos. O médico procurou ver se o doutor pretendente estaria nas graças da moça, mas ele dançava do mesmo lado em que ela estava. Os olhares não podiam encontrar-se. Um sobrinho do coronel indicou-lhe a mulher do Batista. Era uma moça de 20 anos, loura, assaz, bonita e digna de inspirar amores. Por que motivo o marido, casado há pouco, queria queimar a templo estranho, ir queimar a um templo estranho os perfumes que a esposa merecia? Algum tempo depois de fim da quadrilha, dispôs-se Félix a deixar a casa do coronel, que lhe interceptou a passagem em nome, disse ele, da mulher e das moças. Félix respondeu-lhe que estava incomodado. Pretextos de peraltice, disse o velho, rindo alegremente. Não deixo sair nem que me caia morto na sala. Faz
forças para tanto. Veja se Mo consegue. Comece dando-lhe uma quadrilha. Dou-lhe a próxima, que é a minha última. Também se vai embora. Também. É uma debandada geral. Vou mandar trancar as portas. O coronel afastou-se depois dessa ameaça. Félix deu o braço a Lívia e foram sentar-se no sofá que ficava próximo. Meu irmão é muito seu amigo, disse Lívia, acomodando as ondas de seda do vestido. Falava-me muito no senhor. É muito meu amigo, repetiu Félix, fazendo interiormente uma careta. Não admira, observou ela. O senhor merece ser estimado. Como sabe disso? Todos o afirmam. Nem todos serão sinceros, observou Félix. Félix não se iludia a respeito da estima de Viana, sem negar que o irmão da viúva lhe tivesse alguma amizade. Dava-lhe, todavia, limitado valor. Lívia asseverava, entretanto, que o irmão falava dele com grande entusiasmo, e até certo ponto o entusiasmo era sincero. Félix tinha sobre Viana certa ascendência moral. Além disso, era um homem franco e hospedeiro, rude, mas serviçal. Dentro de pouco tempo, a conversa entre o médico e a viúva foi perdendo a frieza cerimoniosa do começo. Passaram a falar do baile, e Lívia manifestou com expansiva alegria as suas excelentes impressões, sobretudo porque, dizia ela, vinha da roça, onde tivera uma vida reclusa e monástica. Falaram naturalmente da viagem que ela pretendia fazer. Confessou ela que era um desejo antigo e várias vezes diferido. Não pense, acrescentou Lívia, que me seduzem unicamente os esplendores da Paris ou a elegância da vida europeia. Eu tenho outros desejos e ambições. Quero conhecer a Itália e a Alemanha, lembrar-me nossa Guanabara junto às ribas do Arno ou de Reno. Nunca teve iguais desejos. Estimaria poder fazê-lo se me suprimissem os incômodos da viagem, mas com os meus hábitos sedentários dificilmente me resolveria isso. Eu participo da natureza, da planta, fico onde nasci. A vossa excelência será como as andorinhas. E eu sou, disse ela, reclinando-se molemente no sofá, andorinha curiosa de ver o que há além do horizonte. Vale a pena comprar o prazer de uma hora por alguns dias de enfado. Não vale, respondeu Félix, sorrindo. Esgota-se depressa a sensação daquele momento rápido. A imaginação ainda pode conservar uma leve lembrança até que tudo se desvanece no crepúsculo do tempo. Olhe, os meus dois polos estão nas Laranjeiras e na Tijuca. Nunca passei destes dois extremos do meu universo. Confesso que é monótono, mas eu acho felicidade nesta mesma monotonia. Lívia entrou a combater isto, que lhe parecia um insigne paradoxo, mas sem que nenhum
maneira natural e simples de dizer as coisas menos vulgares deste mundo. Sabia exprimir as suas ideias em frase elegante, mas despretensiosa. O prelúdio de uma valsa chamou a atenção dos dois para o baile. Félix convidou-a para valsar. Ela desculpou-se, dizendo que se achava cansada. Vi-a valsar quando entrei, disse Félix, e afirmo que poucas pessoas valsarão tão bem. Creia na sinceridade do elogio, porque eu não os faço nunca. A moça aceitou este cumprimento com ingênua satisfação. Gosto muito da valsa, disse ela. Não admira, é a primeira dança do mundo. Pelo menos é a única dança em que há poesia, acrescentou Félix. A quadrilha tem certa rigidez geométrica. A valsa tem todo o abandono da imaginação. Justamente, exclamou Lívia, como se Félix lhe tivesse reunido em poucas palavras todas as suas ideias a respeito daquele assunto. Demais, continuou o doutor, animado pelo entusiasmo da viúva. A quadrilha francesa é a negação da dança, como o vestuário moderno é a negação da graça. E ambos são filhos deste século, que é a negação de tudo. Oh, murmurou ela, sorrindo. E o protesto não foi só com os lábios, foi também com os olhos. Uns olhos aveludados e brilhantes, feitos para os desmaios de amor. Félix começou a sentir-se bem ao lado daquela moça, esquecendo de boa vontade a festa em que só aparentemente figurava. Ali se demorou longo tempo com ela, alheio aos comentários estranhos, todo entregue ao capricho do seu próprio pensamento. Todavia, escapou-lhe no meio da conversa não sei que frase de melancólico ceticismo que fez estremecer a moça. Lívia olhou para ele e depois para o chão, parecendo tão absorta que nem deu pelo silêncio que se sentiu ao seu gesto e às palavras de Félix. Este aproveitou a circunstância para examiná-la melhor. Lívia representava ter 24 anos. Era extremamente formosa, mas o que lhe realçava a beleza era um sentimento de modesta consciência que ela tinha de suas graças, uma coisa semelhante à tranquilidade da força. Nenhum gesto seu revelava o amor próprio, geralmente inseparável das mulheres bonitas. Sabia que era formosa, mas tinha para si que se a natureza se havia esmerado com ela, era por uma razão de harmonia e de ordem nas coisas terrestres. Afear as suas graças parecia-lhe um crime, tirar orgulho delas, frivolidade. Félix examinou-lhe detidamente a cabeça e o rosto, modelo de graça antiga. A tez levemente amorenada tinha aquele macio que os olhos percebem antes do contato das mãos. Na testa lisa e larga, parecia que nunca se formara a ruga da reflexão. Não obstante, quem examinasse naquele momento o rosto da moça, veria que ela não era estranha às lutas interiores do pensamento. Os olhos, que eram vivos, tinham instantes de languidez. Naquela ocasião, não era
claramente os contornos delicados e graciosos do busto. Via-se ondular ligeiramente o seio túrgido, comprimido pelo cetim, o braço esquerdo atirado molemente num regaço, destacava-se pela alvura sobre a cor sombria do vestido, como um fragmento de estátua sobre o musgo de uma ruína. Félix recompôs na imaginação a estátua toda e estremeceu. Lívia acordou da espécie de letargo em que estava. Como também estremecesse, caiu-lhe o leque da mão. Félix apressou-se a apanhar-lhe. Obrigada, murmurou ela distraída. Depois, parecendo envergonhada daquele longo silêncio, pretextou um incômodo nervoso. Levantaram-se e dirigiram-se ao salão. Ali, no meio da conversa e do bulício, readquiriu ela o império de si mesma e conversaram largamente com volubilidade e galanteria. A viúva era um pouco sarcástica, mas daquele sarcasmo benévolo e anódino que sabe misturar espinhos com rosas. Bom, se vocês escutarem um gemido, é minha gata que tá sonhando. Pela primeira vez, Félix a conhecia, porquanto apenas a tinha visto 2 vezes, e não basta ver uma mulher para a conhecer, é preciso ouvi-la também, ainda que muitas vezes basta ouvi-la para a não conhecer jamais. Lívia demorou-se em casa do coronel mais tempo do que prometera. Milagre devido ao doutor, dizia Viana. O certo é que o resto da noite quase não existiram para ninguém mais. Não passou isto sem que o notassem alguns lábios despeitados. Um cavalheiro disse a uma senhora: não lhe parece que Dona Lívia tem um gosto deplorável? A senhora arregaçou levemente a ponta esquerda do lábio superior e respondeu: o Félix não tem melhor. A viúva saiu no meio de um geral murmúrio de curiosidade. Félix não se demorou muito tempo mais. Meteu-se no carro e foi para as Laranjeiras. 1 hora depois, o baile, a viúva, a dança, tudo se lhe desvaneceu do espírito, graças a um sono tranquilo e profundo, como essas nuvens douradas do acaso que a noite absorve ou dissipa. Bom, por hoje é isso. O capítulo foi um pouco mais longo. A minha gata já está